Oi, irmãos, boa tarde. Primeiro eu quero te pedir perdão a vocês por demorar com o meu devocional, mas aqui vai um devocional, um texto que eu gosto muito da Bíblia e ele se encontra em Mateus 18, começa no 21 e vai até o 35. Bem, eu vou ler na Bíblia a mensagem, então é um pouquinho diferente, mas acho que todos conhecem esse texto e vai ter uma nova compreensão dele ou entender melhor. Uma história de perdão. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tenta 70 vezes 7. O reino de Deus é como o rei que decide acertar as coisas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultuosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fossem leiloados no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: Dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: Pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: Dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível, mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: Você é mau caráter, perdoei a sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Então, esse texto ele trata muito de perdão. E eu também enxergo nesse texto um pouco sobre julgamento. Então, fica bem claro a questão de que devemos perdoar o nosso próximo incondicionalmente. Tem um exemplo na minha vida, comigo mesmo já aconteceu, de eu cometer algum erro no trabalho e pedir desculpa, pedir perdão e o chefe, ok, beleza, não sei o que. Mas quando o meu companheiro errou, eu reclamei com ele: Poxa, você fez isso, por que você não fez direito, que não sei o que. E quando eu errei, além do meu chefe chegar para mim e falar: Não, tá tudo bem, os meus companheiros me prestaram ajuda, né? Então eu não fui julgado pelo que eu tinha feito errado de maneira, não sei, além do que deveria ser. Mas, porém, quando o outro colega errou comigo envolvido, eu reclamei bastante com ele. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que olhar no dia a dia, prestar bastante atenção, porque assim como eu já fiz isso, também, claro, teve vezes que eu consegui pedir perdão por isso que eu vi, eu reconheci meu erro e corri atrás, ou seja, quando uma pessoa cometeu o erro, e eu fui com essa pessoa e falei: Olha, eu já fiz a mesma coisa, já errei também, cara. E isso acontece. Então, quando você precisar, pode contar com a minha ajuda, fala comigo, porque às vezes a gente. É fácil de ver que é muito mais fácil você acusar, você julgar, do que você ajudar. É muito mais fácil você acusar do que perdoar também, né? Então, eu acho que isso é uma palavra que a gente tem que viver a cada dia, né? Todos os dias, é mais uma das palavras da Bíblia que a gente tem que viver todos os dias.
Esse texto mexe muito comigo, eu já vivenciei ele dos dois lados. Eu já fui a pessoa que julgou e também já fui aquele que perdoei. Então, confesso que eu sinto muito mais orgulho, fico muito mais feliz de perdoar. Hoje eu entendo isso. E quando vejo que acontece com outras pessoas, eu presto uma solidariedade e busco ajudar. Eu penso sempre em me colocar no lugar da pessoa. Então, se eu tivesse no lugar da pessoa, eu não gostaria de ser perdoado, eu não gostaria de ser ajudado, que estendesse a mão para mim. Eu acho que isso é um forte ensinamento de Deus. Isso trata o amor incondicional, trata você amar o próximo, independente de quem seja. Você não tem que perdoar aquele só porque você é amigo ou porque você tem algum tipo de afinidade e com o outro você julga age de outra forma, né? Todos você tem que exigir igual, então pessoas próximas e distantes a mim, quando acontece algo do tipo, eu busco sempre tratar igual e me colocar sempre no lugar da pessoa, independente de quem ela seja, do que ela já tenha feito, do que ela faz, eu penso, poxa, mas se eu tivesse no lugar dele, como é que eu ia agir? Eu sempre penso isso antes de agir, tomar alguma atitude em relação a isso. Eu acho que isso é muito importante, porque isso é em todas as esferas, a gente vive isso. A gente vive isso em casa, com nossas esposas e filhos, a gente vive isso no trabalho, vive isso na igreja, vive isso num restaurante. De repente você tá lá no restaurante, você olha o cara na fila de peso, ele comeu uma batatinha, você fala, ah, o cara tá comendo antes de pesar o prato e pá. Mas não sei, né? Vai saber, você nunca teve com fome, você nunca fez isso, você nunca fez, parabéns, mas a Bíblia diz, né, que aquele que não pecou, vigie e ore para que não caia em tentação, né? Então, eu acho que é uma palavra muito válida, eu gosto muito desse texto, eu carrego dentro do meu coração e queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que a gente tem muito que aprender com esse texto, né? Com a palavra de Deus em todo. Bem, é isso. Obrigado, Deus abençoe vocês. Até a próxima.